Vamos lá, continuando a nossa reflexão. Manipulação, esse assunto tão importante da gente jogar à luz. A manipulação, gente, ela também pode acontecer pela forma do vitimismo. Então, que é muito parecido com o que a gente falou no episódio anterior, de gerar uma culpa, mas o vitimismo ela tem uma coisa que é mais fácil de ser identificada, porque fica mais claro quando isso é um padrão, de que aquela pessoa está olhando muito para fora com um olhar e para dentro com outro, ou às vezes nem está olhando direito para dentro. Porque o vitimismo, quando ele é mais generalizado, que é o que identifica o vitimismo, fica mais fácil de identificar. É a pessoa que, assim, tudo na narrativa dela, tudo na história dela, tem alguém que não compreendeu ela, teve alguma dificuldade que ela passou e ninguém compreende, né? Teve algo que aconteceu que é assim, e muitas vezes essa pessoa vai trazer isso como uma carta na manga que é para encerrar a discussão. Então imagina, por exemplo, que essa pessoa ela é da sua família, né, do seu convívio próximo. E às vezes vocês estão ali debatendo uma coisa que não está legal, da convivência, e ela está percebendo que ela está perdendo a discussão, e aí perdendo bem entre aspas, né, porque o ideal de um diálogo não é a gente entrar para perder ou ganhar, mas para se expressar da melhor forma e poder também escutar o outro, primeiro para compreender, depois para avaliar o que o outro está falando, mas não tem como a gente avaliar se a gente nem compreender, não é verdade? Mas voltando, e aí em determinado momento, se a coisa não está andando por onde ela acha que é, né, ou se não estão concordando com ela, a pessoa pode trazer essa carta, né, essa carta na manga, que é assim, seja em qual situação for, né, pegamos aqui a família para mudar um pouco. Então ali a gente está discutindo que, pô, a pessoa, ela, não lava uma louça, sabe, não, sequer recolhe o copo de água que ela bebeu, não dá uma geral no quarto dela, e acha que tudo tem que vir ali, ó, perfeito. E ainda é uma pessoa que vai reclamar quando o quarto dela não está em ordem, quando as coisas não estão como ela quer, quando não tem o alimento que ela quer, né? E aí às vezes você traz isso para um debate e tenta mostrar para essa pessoa isso, que opa, peraí, né? Tem um fluxo aí de dar e receber nas relações que precisa estar equilibrado. E em certo momento, se essa pessoa, você persiste em não aceitar os argumentos, que às vezes são muito fúteis da pessoa, de eu não tive tempo, porque vai se repetindo, né? Eu não tive tempo, sempre uma justificativa, uma queixa, hoje eu estava triste, amanhã não sei o quê. E aí quando você confronta e de uma forma saudável, fala, não é isso, ó, peraí, pô, fulano, sabe, a gente mora em 5 aqui nessa casa, não é só você que tem dificuldade, o fulano arruma a cama dele, o quarto, eu consigo lavar uma louça, ninguém tá te pedindo nada que seja extraordinário. Quando a coisa vai afunilando, né, e a pessoa fica meio sem saída, no bom sentido, traz essa carta, né, o apelo, é aquele apelo assim, que pode ser esse vitimismo exagerado, de assim, vocês não fazem ideia do que eu tô passando, sabe, vocês não viveram nem um terço do que eu já vivi, ou a pessoa até se usa de feedbacks que ela já teve, que indicam um ponto assim que todo mundo vai ficar com receio de tocar. Então a pessoa, de novo, me compreendam bem, tá, gente? Não estamos aqui definindo padrões, mas estamos falando de hipóteses que podem acontecer e acontecem na vida real. Eu falo por experiência também. Então é a pessoa que aí quando você mostra e fala, não tem pra onde correr, sabe? Minimamente lavar seu copo, seu prato é uma coisa de qualquer adulto minimamente funcional
vai fazer, né? Aí a pessoa pode trazer uma carta que é, por exemplo, uma fraqueza, de falar assim, você não teve burnout, você não sabe o que eu vivi, né? Você não tá na minha pele, você não sabe como é difícil. Ou ela pode usar N outras cartas, né? Se é uma pessoa, por exemplo, que passa em terapia, pode, se já foi em algum momento falado na história dela que ela teve depressão ou ficou deprimida, a pessoa pode trazer isso como uma carta na manga, né? Você não me entende, você nunca sofreu de depressão como eu, porque a minha história, o que eu vivi, o jeito que eu fui criada, né? E sempre vai ter motivos de fora, de sobra, fora, para justificar uma inação ou não fazer o que aquela pessoa não quer fazer, ou não mudar o que ela não quer mudar. Lembrando, gente, isso vale em todo tipo de relação: trabalho, família, amizade, relacionamento. Relacionamento é onde a gente precisa olhar mais, porque é uma pessoa que a gente escolhe dividir mesmo, né? Então, família a gente escolhe, se a gente acredita no plano espiritual, a gente escolheu antes de vir, mas não é uma coisa assim, né, que aqui a gente escolheu aquela pessoa para compartilhar a nossa jornada, né? A pessoa se a gente escolheu ter um parceiro ou uma parceira, essa pessoa ela acaba sendo bem importante na nossa história, né? Se a gente tem uma perspectiva de construir relação mesmo, como namoro ou casamento, porque a gente começa a depositar nossa confiança e a sonhar junto, né? E às vezes a gente nem tem noção do quanto a gente faz isso e do quanto aquela pessoa impacta na gente. E o ideal é que aquela pessoa impacte positivamente na gente, assim como nós nela, né? Que aquela pessoa entre na nossa vida para somar, para nos ajudar a ser a nossa melhor versão. Tá aí uma outra dica, né? Principalmente quando a gente está falando da manipulação em relacionamentos afetivos, né? De namoro ou de casamento. Poxa, se seu parceiro ele não se esforça para te ajudar a ser feliz, a ser a sua melhor versão, a ser aquilo que você consegue enxergar como a sua melhor versão, tem um ponto aí, né? Talvez o seu parceiro esteja te enxergando com os olhos dele, ou num lugar, de novo, né, na narrativa dele, num lugar de personagem que ele desenhou e está projetando, né? Então, assim, poxa, eu projeto numa parceira X, Y, Z, e às vezes eu não tô vendo a pessoa como ela é, eu tô querendo que ela se encaixe nisso que eu preciso, é uma necessidade minha. E às vezes, se eu faço isso inconscientemente, eu vou provavelmente ter comportamentos manipulativos, né? E aí, de novo, pode ser pelo medo, insegurança, eu vou tender a ter posturas e comportamentos que criam uma dependência da pessoa no relacionamento, ou eu me mostro dependente para a pessoa se sentir culpada e nunca poder me largar, ou eu crio uma culpa. Eu vou tentar prender essa pessoa, eu vou criando uma armadura emocional, como se fosse uma cúpula, né, emocional, onde parece amor, mas na verdade eu estou prendendo aquela pessoa. E aí fica fácil da gente perceber se é amor de verdade, porque quando você propõe ou faz qualquer movimento para refletir sobre como seria você com aquela pessoa, você e aquela relação, você fora desse lugar, às vezes a verdade vai vir à tona. Às vezes a pessoa vai reagir super mal, né? Só de pensar na hipótese de você não estar ali. Às vezes a pessoa vai mostrar os dentes, igual bicho, às vezes a gente age igual bicho mesmo, né? O bicho, quando está com medo, ele pode paralisar, ele pode correr, ele pode mostrar os dentes e as garras. Então, às vezes, se é um medo tão grande, uma carência tão grande de perder, a pessoa vai querer te esculachar de novo, né? Pode vir para essa postura agressiva, e essa agressividade pode ser manifesta, né? Pode ser clara, pode ser evidente, como pode ser oculta. E da manifesta para oculta pode ter uma escala aí, ó, de ser muito sutil e oculta, como de ser muito evidente, né? Como a pessoa, por exemplo, num relacionamento te bate, te xinga, né? Te humilha, com certeza isso não é amor. Ah, mas eu fiz porque eu te amo tanto que eu... Não, patologia, né? Estamos numa doença ali, estamos numa relação doente que já adoeceu em algum momento
e dali só vai piorar se a gente não tratar, como qualquer doença, né? E o final de qualquer doença é a morte. Agora, na relação, às vezes a gente morre sozinho. Desculpa usar palavras fortes, mas é isso. Às vezes, se a gente está servindo a um propósito, a uma necessidade de alguém egocentrado, a hora que a gente para de servir, a gente é descartado, né? Nós, pessoas, estou falando a gente porque é nós, né? Não quer dizer que nós também não façamos isso. Mas, de novo, a essência desse vídeo é ajudar a identificar comportamentos manipulativos para daí cada um fazer a lição de casa, de ter mais percepção nas relações com os outros e com a gente, qual da minha postura pode estar sendo manipulativa. E aí, para a gente fechar esse episódio, vale uma pergunta. Quando nós perguntarmos qual postura ou comportamento meu pode ser manipulação ou é manipulação, deixa eu admitir para mim, vale a outra pergunta, que é a qual necessidade isso serve. Porque se nós não curarmos a necessidade vai ficar difícil a gente curar o comportamento. Talvez a gente se vigie, a gente se adestre, né, a não fazer aquele comportamento, mas se a gente não curar qual a necessidade aquele comportamento está atendendo ou está servindo, provavelmente isso pode vir à tona de novo, ou isso vai tomar uma energia, vai exigir força, né? Vai exigir força para a gente segurar algo, que no fundo está ali, né? Então, fica essa pergunta, até o próximo capítulo.